É com imenso prazer que eu trago para vocês hoje o Papo de Homem. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Vai ter muita coisa bacana, muita coisa legal e hoje eu trago um cara especial do meu coração aqui, um cara que eu sempre quis falar, um cara que eu sempre quis trazer aqui para vocês ouvirem. Uma profundidade e ao mesmo tempo uma leveza de ser que me carrega há 10 anos em todas as missões, em todos os lugares que eu tenho andado, que é o Roger Souza. Seja muito bem-vindo, Roger. Obrigado, amigo. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, né? Falando com o seu público e vamos desenrolar essa conversa aí. Vamos embora. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês o nosso patrocinador. Dá uma olhadinha no que vai rolar agora. Eu gostaria de agradecer agora ao nosso patrocinador, a Ana Klingen, o patrocinador desse podcast. Dizer para vocês que essa é uma mentoria única. Nós temos o tripé mental de um ser humano. Nós trabalhamos a psicanálise, nós trabalhamos a neurociência e a genética. Nesse caso, tudo que nós obtivermos de informação do ser humano estará aqui nesse podcast, estará aqui nesse documentário que a gente vai começar a criar agora. Muito obrigado pelo patrocínio, muito obrigado, Ana Klingen, nosso laboratório parceiro, fechado com ele. Vinha vindo para cá e... Claro que a gente tem alguns ensaios, né? Você tem insights, anota para poder conversar. Mas eu vinha vindo para cá hoje de manhã e trabalhando muito a questão do flow, né? Do fluir do seu dia. Ontem a gente teve um dia intenso, os dois, com o trabalho do Roger, agregado ao meu. Nós tivemos uma palestra em Sorocaba e me veio na mente um dos itens da fragmentação, cara, que é o que eu trabalho. Colocando aqui dentro, para o Papo de Homem, um dos itens, mais um item da fragmentação, que a gente pode usar aqui, é o fluir, o tal do flow. Ontem, a gente estava num flow tremendo, o dia todo gravando, dando palestra, e hoje a diferença de mental. A diferença de como a sua mente pode estar de um dia para o outro, da sua manhã para a tarde, e durante o carro, na caminhada para a palestra, a gente comentou sobre isso. Cara, me fala um pouco sobre o flow, mas dentro do seu negócio, dentro da atividade, dentro daquilo que você faz, que é o cinema, que é a arte geral. O que você pode dizer sobre o flow no seu dia de trabalho? A pessoa, quando ela tem um posicionamento da sua imagem bem definida, ela sabe aquilo que ela faz, aquilo que ela entrega, aquilo que ela fala, primeiro ela cria uma propriedade naquilo que ela fala e o que ela faz, e o que ela entrega. Então, quando a pessoa ela tem um posicionamento, quer seja na sua vestimenta, a maneira como ela entrega, a maneira como ela fala as coisas, a maneira como ela se comporta nas redes sociais, no ambiente onde ela vai, né? No tratamento com as pessoas. Então, tudo isso influencia para quê? Porque quando você se sente bem fazendo aquilo que você faz, você entrega um outro resultado, né? Então, você, falando do flow, então você tem vamos dizer assim, uma energia interna, né? Uma alegria de falar com as pessoas, de entregar um material para as pessoas, de desenvolver o seu trabalho. Então, quando você tem isso tudo muito bem alinhado, você se sente num outro posicionamento, você se coloca em uma outra posição que você se sente bem, né? Então, você consegue desempenhar aquilo para que você foi chamado de uma outra maneira, de uma outra posição, né? Que eu acho que gera vamos falar, a sinergia, né? Para poder ser o profissional que você é, para poder ser a pessoa que você é, né? Eu acho que, quando você fala, eu penso, minha mente não para,
E o flow é justamente isso. Hoje eu entro no terceiro item da fragmentação. Nós já falamos aqui de orgulho. Nós já falamos aqui inclusive ontem no carro a gente foi falando muito sobre isso, né? Sobre como o orgulho ele pode te proteger, mas também pode te atrapalhar. E hoje a gente entra no flow, que é justamente o fluir do seu dia. O que pode fluir ou não e o que te atrapalha na fragmentação mental. Uma das coisas que nós comentamos ontem sobre o orgulho, ele é como é que nós falamos? Nós falamos sobre uma falsa humildade, né? Sim, o orgulho é uma falsa humildade. Então, quando você age, né? Não preciso de ajuda, né? Não quero atrapalhar, não quero... Na verdade, isso é uma falsa humildade que te impede muitas vezes até de crescer, de se desenvolver e chegar atingir aquilo que... Eu não vou pedir nada para ninguém, eu não vou pedir ajuda, porque não, vai caminhar, vai dar tudo certo. E às vezes é preciso parar, me estende a mão, me ajuda nesse momento, eu não sou capaz. Então o orgulho te protege, te faz caminhar, mas ao mesmo tempo ele pode te travar no processo. Te trava no mental e, consequência disso, trava a sua vida. Sim, hoje eu vi uma live de uma pessoa que eu conheço, ele faz uma live no Instagram, né? E aí eu parei para analisar um pouco assim a postura, né, das pessoas. É óbvio que a gente não deve julgar, não estamos aqui para falar mal, não é nada disso, né? Mas ele faz uma live todo dia. Eu tenho o meu conteúdo, eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho minhas coisas, né? Mas assim, a gente prestigia as pessoas, mas as pessoas não nos prestigiam. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, Júnior, se você é uma pessoa que prestigia as pessoas, não pare no tempo de que elas não te prestigiam. É muito legal ouvir isso. Faça a sua parte, seja quem você é, entregue você algo, né? Se entrega, né? Faça algo que vá mexer com a pessoa, vai lá, curte, comenta, né? Independente se a pessoa curte ou comenta ou não o seu conteúdo. Cara, eu vi uma coisa muito legal sobre isso, você me lembrou agora. Inclusive, eu tenho visto muito, acho que 2 psicanalistas que eu gosto muito, que eu sigo, e os caras postaram... a gente está falando de Instagram, né? Então vamos continuar falando de Instagram. A gente lê, pega livro... São vários canais de informação de cultura, mas o Instagram, ele, como nós trabalhamos com essa ferramenta, e ela é evidente, diário, sobre a nossa vida, esse psicanalista postou o porquê, possivelmente, as pessoas não curtem o que você posta, o que você faz. E aí eu fiquei... lendo aquilo, eu falei, caramba, é exatamente isso que acontece. Por exemplo, eu curto as pessoas, eu não sou um cara de ficar olhando stories, mesmo porque a minha mente é muito focada naquilo que eu tenho que fazer, então eu não me distraio, a não ser o momento que eu digo, agora eu estou para a distração. Então... o cara diz o seguinte, a pessoa não te curte porque ela tem inveja ou ela realmente queria ter a sua vida ou ela realmente não quer que você vá para frente, não quer que você evolua isso inconscientemente. É o inconsciente dela trazendo... Então, percebe que aí eu trago para a fragmentação de novo aquilo que eu prego diariamente no meu processo de mentoria, que é o quê? O seu inconsciente, o seu eu, cuidando para que você não evolua. Não, olha, se segura no seu style, se segura no seu quadrado, porque se você for mais, isso vai incomodar ele. É sempre assim, uma super proteção, um paizão que não te deixa caminhar, não te deixa sair. Pô, meu pai não me deixa fazer nada, não me deixa curtir a vida. O seu eu, mais ou menos, trabalha assim.
te podando de tudo. E aí o que ele faz? Pô, eu quero ver o cara bem, mas eu não quero ver ele melhor que eu. É meio que um controle, assim, né? O controle não da outra pessoa, mas o controle da situação ao seu redor. Exatamente, é o quadradinho. Não deixa, não vem no meu quadrado, mas eu também não vou no seu. Eu não quero que você saia do seu. Então essa evolução não acontece nunca, porque ele está te travando, ele está te segurando. E quando você tem o processo de posicionamento e você sabe quem você é, e você traz isso para você e você entende, não, eu sou um profissional de valor, eu gero valor naquilo que eu faço, e você chega num posicionamento que você tem a noção, a consciência de quem você é, não existe esse tipo de preocupação. Por quê? Porque você está num posicionamento de entendimento que talvez um pouco além daquilo, né, das pessoas, sim, daquele posicionamento, sim, que não entrega, né, e você consegue olhar para as coisas de uma outra forma, você consegue entregar de uma outra forma, né. Uma coisa muito legal que eu quero falar aqui é, o Júnior, várias coisas que a gente já falou, já conversou, já chegou a discutir no sentido de, não discussão de briga, né, no sentido sim. de, né, ter um diálogo e tal. O Júnior falava assim para mim, olha, você é uma pessoa muito negativa, não negativa no sentido de que eu era negativo com os outros, com as pessoas, mas sim comigo, com as situações que eu vivia. E demorou até um tempo para eu entender isso, e confesso que quando a gente ouve uma crítica, que não existe crítica construtiva nem destrutiva, crítica é crítica, sim, né? Sim. A gente ouve de primeira mão, a gente não aceita, a gente não traz isso para dentro, mas depois de um tempo, internalizando, conversando comigo mesmo, né? Entendendo com o seu eu. Isso, eu passei a enxergar alguns âmbitos, algumas áreas da minha vida que eu achava que, voltando a falar do posicionamento, eu não me posicionava como um profissional de valor, sim, eu não transmitia o valor que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, trabalho com televisão desde 1998, então ele falava, você tem que deixar isso vir para fora, você tem que acreditar na pessoa que você é, no conhecimento que você tem, no conteúdo que você tem. E o Júnior sempre disse isso para mim, falou, olha, ou a capacidade, ou o conteúdo que você tem, essa negatividade não deixa você externar isso, não deixa você pôr isso para fora. Então eu passei a ouvir o Júnior, passei a trabalhar isso de uma forma interna, entendi isso, e hoje eu consigo me posicionar de uma outra forma, trazendo um outro conteúdo, gerando valor naquilo que eu faço, e eu só tenho a agradecer, porque foi uma coisa que ele me ajudou a enxergar, a entender, para poder estar hoje onde eu estou, com a agenda cheia, né, com bastante coisa para fazer, graças a Deus. Legal demais, legal ouvir isso, porque é um cara que é um vulcão, tudo que ele põe a mão, ele faz com excelência, com detalhe, e a coisa anda realmente. E mais um item da fragmentação. Por que eu prego a fragmentação em tudo que eu faço? A gente começou, o primeiro item da fragmentação é o medo. É o medo. Porque o medo gera ansiedade e trava, e você, dali em diante, tudo parou, certo? Segundo item, o orgulho. O orgulho. Acabamos de falar sobre orgulho. Sim. Terceiro item é esse que você acabou de falar. Cara, o que acontece quando você não enxerga a situação, tudo ao seu redor vai ficando negativo. Sim. Se você não tem o detalhe da informação que você trabalha, vou dar um exemplo. Toda vez que eu falava para ele, Roger, a gente tem um projeto, olha, o projeto da África, nós fizemos vários. Ele fez o cinema de todas as minhas ações, de toda a missão que a gente viajou por aí, foi ele que fez o cinema. Tudo que vocês veem é ele quem faz. Aí, essa cena aqui pode gerar um conteúdo assim, tal. Não, mas isso aí não dá, cara. Isso aí não vai, não cabe na cena, não vai acontecer.
toda vez que eu conversava com ele sobre alguma coisa, ele colocava o não na frente. E a negatividade, ela tá totalmente aliada, cara, ao medo. O não é o processo que o medo inconsciente te faz. Por que o não? Porque o não te trava, te para. Opa, peraí, o medo trabalhando. Então, por isso o processo fragmentado. O fluir, o orgulho, o medo, o não. Tudo isso é sua mente fragmentando momentos, situações, para que você não caminhe. Se você traz isso, você tem força para a ação. Lembra? Você comentou ontem até numa reunião do Minority Report, que é aquele filme legal pra caramba. O que é fragmentação? Quando ele está na cena e na tela, ele tira e vai jogando. Tira e vai jogando, tira e vai jogando. A sua mente faz isso com você. Nossa mente, a todo momento, está tirando e colocando para você. Fragmentando. Opa, vamos trabalhar no orgulho agora. Fragmentado. Por quê? Porque aí ela te para. Por que você não caminha na vida? Porque a mente está fragmentando momentos e situações. A todo momento a sua mente está fazendo avaliação. É legal ou não é legal? Vale a pena ou não vale a pena isso para você? Vale a pena ou não vale a pena? A todo segundo. Por isso é tão cansativo estar em atividade. E a gente sempre se coloca numa posição de vítima, né? Vitimismo. Uma posição de vitimismo, de eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso aqui não é para mim, eu não vou alcançar tal lugar, eu não vou conseguir tal pessoa como cliente, eu não vou conseguir ter um atendimento para poder entregar aquilo que realmente eu sei, e isso a gente vai puxando tudo para baixo, tudo para baixo, tudo para baixo, e realmente vai chegar uma hora que não vai conseguir entregar. Né? Com certeza. Vitimismo é uma coisa que realmente estava assim, muito dentro de você. O que aconteceu com o Roger? Eu fico olhando aqui e fico pensando ao longo do tempo como eu poderia ajudar o Roger. E eu acabei trabalhando uma mentoria inconsciente, uma mentoria meio que, sabe aquele cliente oculto? Já viu aquele lance de cliente oculto? Por quê? Porque eu detesto mais do mesmo. Eu detesto ficar falando aqui sobre coisas que todo mundo fala. Mas assim, essa palavra gatilho foi muito importante nele, porque toda vez que eu tentava colocar algo para ele, criava um gatilho. E aí você falava, não, peraí, isso eu já sei, isso eu conheço. E eu ficava pensando em maneiras, em como quebrar, como romper essa barreira fragmentada sua. Parava ali, a todo momento parava ali. Agora eu te pergunto, em que momento você sentiu a explosão? Esse flow liberado, né? A gente vai criando bagagem, né, conteúdo, né? Você vai ouvindo, vai entendendo, você vai processando aquilo que você ouve. Agora, é óbvio, a pessoa tem que querer também, né? A pessoa tem que querer também. Voltando a falar da pessoa que eu vejo fazendo a live, eu percebo ele um pouco assim, meio duro em relação à pessoa, às coisas, né? E eu já tentei ter algumas conversas com ele num âmbito bem... É um amigo, bem próximo, então mas eu percebo que eu não consigo ter um diálogo com ele como eu tenho com você. Eu não consigo falar, nós precisamos melhorar nisso aqui, precisamos ter um outro ponto de vista em relação a uma determinada posição, uma determinada postura, que é uma das coisas que eu levo para as pessoas também. Você precisa deixar de falar assim, você quer atingir um público high ticket, você precisa ter um outro posicionamento, você precisa cuidar da sua imagem, cuidar do que você fala, evitar, às vezes, banco de imagens, né? E muita gente aceita. E esse amigo já não aceita tanto um diálogo mais... que você aponte, vamos dizer, não erro, não falha, né? Sempre melhorar, claro, né? A evolução vem com o caminhar. Isso. Então, a gente vai criando essa bagagem, vai criando esse conteúdo e uma hora você para e processa e entende algumas coisas. Mas você tem que querer também, né? Se você não quer mudar, não quer... tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, nem sei qual é a música direito, mas virou...
virou algo mal falado, né? Maldito, né? A síndrome de Gabriela. Melindroso. Melindroso, Melindroso, essa é a palavra. melindroso. Então a gente tem que deixar de ser melindroso e entender que a evolução, o crescimento, né? Pela minha própria história de vida, eu sei de duas coisas que acontecem com a gente. A primeira é, ou você aprende e vai, ou você aprende e vai porque você está aberto para absorver as coisas novas e se movimentar, né? E seguir em frente, ou você está fechado e leva pancada da vida. Já passei pelos dois momentos e posso dizer que as cicatrizes são profundas, porque você se fecha no processo fragmentado. Por que você se fecha? Porque na fragmentação você fica fraco. Muito fraco, por quê? Porque o todo te fortalece. O que o ser humano quer? Hoje, o que mais tem nas redes é o que é a palavra pertencimento. Você quer pertencer a algum lugar, a algum movimento. Hoje o tal do legendários lá, tudo isso é pertencimento. Você quer ser parte de algo. O que a fragmentação faz na sua mente? Ela tira o pertencimento. Ela pega uma coisa da sua mente, pega outra, pega seu orgulho, pega sua moral, pega seu medo, junta com a ansiedade, coloca nos cantinhos. Você fica totalmente fraco, totalmente vulnerável. Dentro do processo, se você conseguir trazer tudo, olha, peraí, deixa eu enxergar meu medo, por que eu fico ansioso, que tipo de orgulhoso eu sou, o quão orgulhoso eu estou hoje, sempre no processo de não ser, de estar. Eu estou feliz, é um estado de felicidade, é um estado de flow. A todo momento a sua mente fragmenta para te deixar vulnerável. Você está vulnerável e aí o seu eu domina. Você pega, eu entendo assim, você pega as suas dificuldades e você cria barreiras com elas, né? Sim. Uma coisa que às vezes nas conversas com a Sara, minha esposa, eu falo, às vezes a pessoa ferida, um abraço é um empurrão, né? Ao invés de você trazer para perto, ela se sente ofendida, né? Sim. O cuidado quando a gente tem em falar, principalmente pelo WhatsApp, né? Às vezes a pessoa ela recebe aquilo de uma maneira que não foi o que você disse. O WhatsApp é um perigo, cara, uma ferramenta poderosa pro sim e pro não, né? Só que ela recebe aquilo, ela enxerga através de um filtro machucado. Então, aquilo que você disse não é aquilo que ela entendeu, né? Não é aquilo, é a maneira como ela recebe o que você disse, que é responsabilidade dela. Porque é como ela está. Como ela está. Então ela acaba enxergando uma mensagem de uma maneira complicada, né? Então você cria filtros com essas dificuldades, é assim que eu entendo. Sim. Se eu estiver errado, você me corrija. Você cria filtros com essas dificuldades, você cria barreiras com essas dificuldades e você enxerga as coisas através dessas dificuldades como eu enxergava. Não vai dar certo, isso aqui não é para mim. Perfeito. Não consigo, né? E tinha todo o material interno, né? Anos estudando, anos trabalhando, né? E uma coisa que faz falta, eu vejo desse ponto, é a aceitação dessas dificuldades para que você possa crescer. Alguns clientes, eu já cheguei a ter cliente que não abandonei, não é isso, né? Tem uma galera falando assim, eu demiti tal cliente, né? Sim. Não é isso, mas alguns clientes eu enxergo essa dificuldade neles. Não quer mudar, não quer evoluir, quer manter daquele jeito, quer dar palpite em tudo, quer fazer as coisas da maneira dele. E eu vou te falar uma coisa e que fique aqui para você que está assistindo, que é um cliente ou que tem um cliente. As coisas não andam para essa pessoa. O trabalho dela não anda, o filme dela não desenrola, a fotografia dela não fica boa, o posicionamento dela na rede social não funciona, porque ela não para, ela não se posiciona, ela não ouve o profissional que ela contratou. Ela não escuta. Por quê? Porque ela tem essa dificuldade.
de querer as coisas do jeito dela, da maneira dela, através desses filtros machucados, né? E aí, às vezes, eu não consigo desenvolver o meu trabalho por conta dele, por conta do cliente, e aí, às vezes, você pode sair como mal na história. Toda vez eu tô te ouvindo e assim, você tem feito é cirúrgico, porque nas minhas mentorias a primeira coisa que eu falo para a pessoa é que a partir daquele momento eu quero dela observância. E você tem feito isso. Você observa a pessoa, entende que vou deixar o momento dele, vou deixar ele passar. Daqui a pouco eu volto e falo, ó, viu, vem cá. Mas você falou agora do seu conteúdo. E esses dias eu fui convidado por esse cara para um lugar bem legal e cheguei lá, sentei, aí ele me apresentou para todo mundo e eu vi a palestra dele, né? O poder da imagem. E a abertura da palestra desse cara, galera, vocês não têm noção. Vou te falar agora, não falei, não tive oportunidade de falar porque a gente é correria, ele tem a agenda dele, eu tenho a minha. A abertura da sua palestra, cara, é sensacional. Ela diz sobre esse podcast, sobre Papo de Homem aqui. Eu nem entrei no conteúdo que eu quero ainda. Hoje eu tive todo o prazer de te entrevistar. A gente vai falar muito sobre o que o homem sofre, sobre relacionamento homem-mulher. A gente vai falar muita coisa legal aqui, mas hoje era só para falar com você, cara, só para realmente te ouvir. Vocês sabem o que ele coloca na abertura da palestra dele? Que não existe segunda impressão. Tem muita coisa bacana ainda, tem muita coisa legal que eu quero discutir com esse cara. Papo de Homem volta daqui a pouco. Fique esperto, hein, cara. Vai ser muita coisa legal, muita coisa sobre relacionamento. Valeu? Bom, e aí eu vou encerrar, tá bom? Mas antes de encerrar, Roger, fala pra mim suas redes. Cara, vamos colocar pra galera, quem quiser, serviço desse cara, imagem, câmera, filme, cinema, foto, meu, cara, é o máximo. Fala. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui, poder estar falando para o seu público, né, para o pessoal que te ouve, que eu tenho certeza que é muito bacana. Estou muito feliz, muito feliz. Obrigado. As minhas redes sociais, eu tenho a minha sobre posicionamento de imagem, que é o Roger Souza, né, @o_Roger_Souza. E para o conteúdo de filmes publicitários, institucionais, é @BradoFilmes. Eu vou deixar, né? Acho que vai aparecer na tela. Sim, vai aparecer aqui embaixo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, tá bom? Então, gostinho de quero mais aí, a gente volta. Abraço, beijo no coração.